Alô, amigos de todo o Brasil, locutor de Rodeios Malboro, diretamente aqui do estúdio Caça Pavão para mais um podcast Território de Peão. Hoje nós estamos tendo o privilégio e a satisfação de receber ele, que tem décadas dentro das maiores arenas de rodeio do Brasil. Ele, por formação, é engenheiro, trocou a engenharia pelas arenas, pela emoção do mundo do rodeio. Estou falando de nada mais, nada menos de um dos maiores ícones da comunicação do rodeio nacional, o sobrinho do Mister Alonso Pimentel. Boa noite, meu irmão. Boa noite, tudo bem? Tudo em ordem? Estamos aqui, graças a Deus, né? A longo time, nós terminamos a festa semana passada, aí na cidade de Santa Branca, foi um estouro de boiada, foi linda, maravilhosa. E nós, é aquilo que nós, você falou agora, é aquilo que nós sabemos fazer. A gente que vem de uma multinacional, representando a Bauchilombe, a Salter, a Tágua, no Brasil, e de repente cai no território do rodeio, né? E nos encontramos. E eu sempre tive uma facilidade muito grande, e o primeiro sonoplasta meu foi o Tony Som, e o Tony Som fazia, inclusive, sonoplastia até pro Zé do Prado. Olha aí. E ele dizia assim, o único locutor que não nasceu abelha foi o Alonso Pimentel. Mas né, a gente já tinha o conhecimento, e eu sempre tive uma facilidade muito grande, criativa, né? Criativa, e a gente tem um bordão aí muito bom, que é esse sobrinho do Mr. Mineral. E a gente faz uma locução, inclusive me apelidar de professor, Alonso Pimentel. Né, professor. Por quê? Porque a gente faz um rodeio totalmente diferenciado de todos os locutores. Sim. Todos os locutores. A gente... começou eu e o Tenório, o professor Tenório, né? O Lino Marçal era sonoplasta nosso. Sim. Entendeu? Mas muito inteligente, por sinal, o Lino. E aí, quando o Tenório não pôde mais seguir, porque ele era professor doutorado lá na Unesp de Jabuticabal, Sim. e ele disputava até uma reitoria, e aí ele não pôde mais acompanhar, e o Lino chegou de mim e falou assim, aquilo que o Tenório faz, eu também faço. Assim ele entrou. Eu falei, você faz, Lino? Eu falei, faço. Aí nós iríamos fazer uma festa em Naviraí, lá no Mato Grosso do Sul. Certo. A capital da época, capital da Peroba, um lugar muito lindo, né? E vamos fazer um teste. O Lino trabalhava pro Laurindo Bernardes. Certo. Né, o Laurindo Bernardes, eu apelidei de Laudislau José. e aí o Lino, ele posava no caminhão de som. Porque ele era sonoplasta, ele é um outro. E quando ele veio para fazer a locução comigo, eu levei o Lino para posar junto no apartamento que eu estava lá no hotel, um apartamento muito grande. Nossa mãe, rapaz, deu o maior rebu da paróquia. Porque o Laurindo, você vai tirar o menino lá do caminhão. Certo? E o Lino veio e eu trabalhei com o Lino, creio, uns 25 anos. 25 anos e foi o estouro, né? Foi o estouro. O nosso trabalho foi muito bem colocado, e por todos os lugares que eu ando, as pessoas dizem, ô Alonso, você não vai achar ruim, né? Mas eu imito você. Eu fico feliz, você acredita? Bacana, né? Eu fico feliz, porque é uma escola, né? Com certeza. É uma escola. E eu lembro muito bem que eu cheguei em Barretos, né? E o Tião Procópio estava vindo dos Estados Unidos, trazendo novas técnicas da corda americana, né? E eu falei, eu preciso fazer um trem diferente, né? E aí foi quando eu entrei na locução do Tião Procópio, dizendo, bem, agora vem o Tião Procópio. Quem não conhece o Tião, já foi campeão em Las Vegas, nos Estados Unidos, campeão em Calgary, no Canadá, conhece tudo da etimologia da língua americana e trazendo uma tecnologia nova aí na corda americana. Por isso eu digo, Tião,
Ok, cowboy, what the fuck the Stuart and the little rap, my friends? What soccer game next to the bull? What's your name, cowboy? O nome dele é Tião Procópio. Touro que vem agora é touro leviano, é um touro duro, é um touro violento, mas aí é roseta pesada. Ele prepara, analisa, concentra, olha... E na época, ele namorava Nava Guiar. É mesmo? É, Nava Guiar. Nava Guiar é apaixonada, né? É aquele trem e tal. A Nava Guiar... Aí eu falei assim, ele preparou, analisou, vai mandar pra porteira, para, não abre não, o que aconteceu na saída do Bride? É que a loira, um loiraço, Nalva Guiar pulou no peito dele e deu um abraço. Passou o batom, Helena, Rubinstein nos lábios. Olha. É pra manchar o rosto do peão, pra ele não manchar a capoeira do chão. Então... aquilo causou um problema sério, porque os locutores, todo mundo queria que eu fizesse já gente e for na cabeça do Cacá. O Cacá falou, você me deixa louco. O Cacá teve comigo agora, final de semana. Então, e aí tinha um troféu Sala de Ouro lá da Band, acabei ganhando. E aí fui trabalhar com aquele Pimba na Gorduchinha, fui trabalhar com ele e a Band fazendo os rodeios americanos, né? Várias provas. E foi uma época muito gostosa. Ô, Alonso, mas esse ano você está completando quantos anos de locução? Na verdade, eu estou com 35 anos de locução. 35? 35. Certo. E eu trabalho com a Marcas há 34. Certo? Que o Isaías, eu conheci o Isaías lá na rádio, eu fazia Rádio Líder, né? Sim. Você acredita, Malboro, que a chamada no meu programa, na Líder, era mais caro do que uma chamada da Rede Globo Televisão no horário nobre? Eu acredito. Certo? Eu acredito. Então, fui durante muitos anos, primeiro lugar no Ibope de São Paulo, entendeu? E nessa carreira, eu fui o primeiro locutor, né, a apresentar Zezé de Camargo e Luciano no rádio. Zezé de Camargo aqui em São Paulo. Eles não tinham nem gravador, você quer saber, com uma fitinha cassete lá. Aí o diretor artístico me chamou, falou, tem 2 garotos aí, né? Aí eu fui conversar com o Zezé falou, minha carreira é o seguinte, eu gravei Zezé e Zazá, 2 LP, na época era LP, né? 2 LP, não deu certo. Aí gravei 2 LP solo, também não virou. E agora eu fui buscar o Luciano, né, irmão dele. Sim. E nós gravamos e eu queria que você ouvisse. Quando eu ouvi O Amor, eu falei, arrebentou. Olha aí. Arrebentou. E mesma coisa quando eu ouvi a Ana Castela. Quando eu ouvi a Ana Castela, o diferencial, falei, vai arrebentar, porque não tinha nada igual. Não tinha nada igual. A menina é E aí eu gravei, ele não tinha nem gravador, tá com uma fitinha cassete. Eu gravei na cima daquele gravador de rola que lá cai. Aí eu pedi para ele se eu podia tirar uma cópia, ele me deixou tirar. Tirei, ele foi embora. No outro dia eu cheguei na rádio, que ele fez um bate-papo comigo ali, eu fiz um especial com ele. Luciano, quando eu cheguei na rádio, a menina falou, meu Deus do céu, eu não aguento, todo mundo ligando, querendo essa música, é o amor, certo? Eu falei, eu tenho ela. Olha. Certo? Aí liguei pro Zezé, pedi autorização para ele. Falou, Alonso, eu falei, quero fazer um especial aí. Faz o que você quiser, só que não tem nem gravador ainda. Certo? E o primeiro show também do Zezé, ou um dos primeiros, fui eu que vendi, lá para Itaquaquecetuba. O prefeito era o Valdir Lopes Ferreira. Falou, Alonso, quem é esses caras? Falei, é bom. É bom. Você sabia o mato que estava ganhando, né? É bom. E eles não tinham iluminação de palco, não tinha nada, sabe? Aí o cara do som lá era muito meu amigo, muito meu amigo, e eu pedi para ele providenciar, ele fez um showzaço, né? Colocou luz, tudo. E aí começou o Zezé. E foi essa carreira brilhante que você vê. Depois eu gravei com Mato Grosso e Matias, Expresso Boiadeiro. Sucesso do Brasil também. Uma música, um country, né? E depois, então, chegou a Jaine. Isso que eu queria que você explicasse para nós. Como que a Jaine
Você falou já do Zezé, né, que foi te procurar devido ao grande sucesso que você tinha no programa da rádio naquela época e que se estendeu até hoje. Mas como que a Jayne, como que você colocou a Jayne no rodeio? Porque é uma história muito interessante, né? Vou explicar pra você. Vamos lá no começo. Ela te procurou na rádio também? 5 horas da manhã. Ah, Eu fazia o programa das 5 às 8. certo. Eu fazia das 5 às 8, Guarulhos, ali no Picanço, que era a Rádio Líder. E fazia das 16 às 19, a 92, que era do mesmo grupo, né? O grupo Sanzone, e Mogi das Cruzes. Fazia 2 rádios, 2 horários de rádio e fazia os rodeios. Você imagina como é que eu falava. Correria, Falava né? mais do que o homem da cobra. Entendeu? Aí eu estava um dia na rádio, aí o pessoal da recepção, porque São Paulo não dorme, né? Não. Aí falaram, ó, tem uma moça bonita aí, uma loura, querendo falar com você. Eu fui lá, era a Jayne. Foi a Jayne e falou, ó, eu estou entrando no sertanejo e tal, precisava uma força tua. Mas já não tinha gravado ainda o Rainha do Rodeio. Aí o Djoglin, que é quem fez essa música, o Djoglin, o Djoglin tinha essa letra aí, né? Aí nós fizemos um combinado, ela ouviu, o maestro pegou a música, e aí o Toninho da Pamonha pôs como participação dele, só foi A. Aí o Djoglin tinha essa letra, e ela gravou, mas ela não andava a cavalo, nada. Não, né? Ela disse que tinha andado quando criança, mas e tinha um certo trauma e tal. Aí eu tinha um cavalo muito bom, certo? Chamava Ubatã, cavalo branco. E eu tinha uma selaiada que era... De primeira. Lindas, né? Lindas. Uma sela que hoje eu acho que nem existe mais. E aí fizemos um treino com ela, e já na época ela já pegou como dirigente dela, com o Zé Rinaldo. O Zé Rinaldo entrou como empresário dela. Certo. E aí ela foi e começou no cavalo. E aí entrou 2 a cavalo. Tinha ela e uma outra que eu lancei também, era a Sônia Mara. Você lançou a Sônia Mara também? Foi. A Sônia Mara. A Sônia Mara já era back vocal aí do padre Zezinho, se não me engano, não lembro o nome do padre. Só sei que ela cantava muito também. Nossa, Sônia Mara, Deus o livre. Baixinha, mas... E eu lembro, cara, o esforço da Sônia Mara. O meu Aras, lá em Arujá, dava uns 3, 4 quilômetros da cidade. Você acredita que para aprender a andar a cavalo, a Sônia Mara foi da cidade lá no Aras a pé? Caramba! Foi, chegou lá. Mas você veio com quem? Porque não tinha Uber naquela época, não tinha nada, né? Eu vim a pé. Olha isso. E também foi um talento, hein? Foi um talento. Então eu tinha 2 na pista. Tinha tanto a Sônia Mara como a Jayne. Só que a Jayne é mais grandona, bonitona, mais aparente. E trabalhamos muitos anos juntos. E eu sinto da saudade quando eu ouço essa música aí. Locutor se emociona, a plateia levanta, o rodeio vai começar, o peão preparando o cavalo no brete, pro vaqueiro pular. A gente tem uma influência muito grande. E aí eu fui convidado para fazer Jales. Era um sonho meu fazer Jales, porque quando Barretos dava uma lambreta, por exemplo, Jales já dava um carro. Estava muito mais avançado. Muito mais. E o recinto de Jales era uma coisa incrível. Você não vê um animal, é igual Barretos. Você não vê um animal. É um mini... aquele campo lá do Rio de Janeiro, Maracanã, é um mini Maracanã. É um mini Maracanã. Tanto os cavalos como os touros, vem tudo por trás, assim, num túnel, né? E já é embretado ali. Você só vê o animal a hora que abre a porteira que ele sai pulando. Você não vê o animal. Certo. Né? Não, é um negócio muito chique lá. E aí, falou, só que é o seguinte, hein? Aqui é só um ano. Todo locutor que passou aqui
passou o Zé do Prado, passou todo mundo aqui, é um ano só. Então, capricha. Aí eu peguei a Jaine e falei, vamos comigo. A Jaine veio comigo e eu fiz vários anos lá. Né? Vários anos. Pela diferença, né? Deixei um legado muito bom lá. E a turma fala de mim até hoje. Eu tenho um sobrinho meu que é casado com uma moça de lá. E ele fala, tio, até hoje o pessoal fala do senhor lá. Eu falei, por onde a gente passa, deixa a marca, né? É gostoso, muito gostoso. E eu vivo o rodeio, né? Vivo o rodeio. Eu sou amante do rodeio e da rádio. Eu sou amante da comunicação, né? E hoje eu tenho o Apolo que trabalha junto comigo. Você vê como é que é as coisas, né? Estava comentando com você, nós estamos fazendo a Rádio Vale, a 104.9, lá em Pindamonhangaba. Nós começamos dia 2 de dezembro. 2 de dezembro. Certo. A última vez que eu vi, já faz uns 15 dias, nós estamos com mais de 3 milhões de seguidores, né? Olha que bacana. 3 milhões, 60 mil, não sei o que. Caramba. Entendeu? Em tão pouco tempo, né? Tão pouco tempo. Então explodiu. Na verdade, isso aí também, o povo de Pindamonhangaba, do Vale do Paraíba... Me adoram. Nossa, já tinha uma saudade muito grande, né? Eu acho que uma das anos grandes escolhas que você fez foi voltar para aquela cidade maravilhosa. Foi. E sabe, o povo lá, em todo lugar que a gente vai, a recepção do povo é diferente, né? É diferente. A gente chega e fala, nossa, chegou um grande artista e tal. E eu sou essa pessoa, você sabe como é que eu sou? Eu sou mais simples do que Capu do Egito. Eu não tenho nem contagiro. Não, eu sou simples. Certo. Porque não adianta, viu, meu amor? Não adianta esse negócio de você querer ser estrela. Exatamente. Certo? Porque eu lembro uma passagem de Cristo com o Faraó, né? Então, Faraó, quando ele foi falar de Deus para o Faraó disse para ele, quem que é esse Deus? Deus sou eu. Eu sou dono da terra, eu sou dono do ouro, da prata. Todos se curvam a piscar de olhos meu, né? E aí Jesus falou ao Faraó, você é menor que um grão de areia no deserto. Porque dentro de alguns anos, tudo isso que você tem, esses arranha-céus, essas pirâmides, tudo isso vão se acabar, porque serão ruínas. Serão ruínas. Certo. Faraó não existirá mais. E a lei do meu pai ainda vai prevalecer. Nossa. Você entendeu? Então é isso aí. E se o mundo olhasse da forma que eu olho, certo? Eu digo que nós somos apenas fiéis depositários, que nada é nosso. Nós estamos aqui numa passagem, Deus nos deu essa oportunidade, eu agradeço a cada segundo, né? E daqui a alguns dias nós vamos embora, fica tudo aqui. Exatamente. Você só consegue levar daqui, certo? O bem que você faz para o seu próximo. Exatamente. O Também bem que você faz penso para o dessa seu forma. próximo. Entendeu? Então não adianta riqueza, ouro. Ajuda, claro, ajuda. Mas você pode ver, as pessoas, quando eles vão ficando dono de grandes posses, eles acabam sendo um escravo do ouro. Exatamente. Escravo do ouro. Aí ele não vê o crescimento dos filhos, não, né? Os filhos ficam na mão de babá e nunca sairão da forma que são os pais. Correto? Sim. Porque na minha época, minha mãe era do lar. Nós somos 6 irmãos, minha mãe era do lar. Meu pai trabalhava, minha mãe do lar. E ela foi uma mãe exemplar. Minha mãe partiu agora dia 23 de novembro, com 96 anos. Mas, Dona Esmeralda. Dona Esmeralda. Mas uma pessoa incrível, maravilhosa. Meu pai também, Francisco Tobia Pimentel, Chico Tobia. E meus irmãos adorados, né? Que nós temos uma família adorada, que é o Florindo, que já passou para o outro lado, certo? Depois vem o João, meu irmão João Francisco.
pessoa inteligentíssima também. O João tem um filho, só concluindo, um filho, Franklin, se formou em medicina na USP com 22 anos. Olha isso. É. Bacana demais. É uma família, certo? Tem aí depois do João venho eu. Aí depois era o Paulão, que o Paulão já foi embora também, que cantava junto comigo. Uma pessoa esplêndida, certo? Depois do Paulão, o Marcos, que é meu irmão. Meu irmão é cientista, trabalha lá no CTI, lá em Campinas. E depois vinha a caçula, minha irmã Cláudia. Tá certo. E nós somos uma família que nós nos adoramos, nos amamos. Essa é a formação nossa. Tem uma filha doutora, né? Você tem uma filha doutora? Não, eu tenho uma filha que fez odonto, né? E fez também, não sei como é que é o nome, esse negócio de beleza facial. Tem um nome, eu não sei como é que fala. Só sei que a minha filha tem 2 clínicas, a Cíntia. Ela tem uma clínica aqui, o Apolo que acompanha mais isso, uma clínica aqui em Arujá, né, que mexe com muitos artistas, e tem uma clínica no Alphaville. Olha que bacana. Né? Então, só mexendo aí com esposos aí de jogador de futebol, essas coisas, e ela está bem. Está bem encaminhada. Está bem encaminhada. E a Lara, né, tem a Lara fez Direito, está morando em Jabuticabal, mas nós estamos trazendo ela para cá também, entendeu? 2 genros maravilhosos, o Ricardo e o Zé, e 4 netos, coisa mais linda do mundo. Ei, coisa Então, boa. Eu digo... A maior riqueza da sua vida. Se tiver uma coisa que eu prezo muito é a família, né? Eu fui casado 2 vezes e, na verdade, o casamento não prosseguiu, não deu certo. E eu namoro com a Rosana, né? Já faz 11 anos. Então, e Deus sempre colocou mulheres na minha vida, assim, que me ajudaram demais. Rapaz, isso é importante. Primeiro foi a Kátia, que a Kátia, para mim, a mãe das meninas, eu sou muito pequenininho perto dela, né? Nós terminamos, mas ela nunca mais arrumou ninguém, ela criou as meninas, nós estudamos as meninas, certo? Aí depois eu vivi com a Paula há muitos anos, também, uma pessoa que me ajudou muito, a Paula. Depois da Paula veio a Juliana, que aí eu casei. Certo. Casei com a Juliana. Vivemos mais 13 anos juntos. E aí também nunca brigamos. Isso é importante, né? Nunca brigamos. Todas elas são muito minhas amigas. E hoje eu estou com um anjo sem asa. Né? Sabe o que é anjo sem asa? Eu conheço. A Rosana. Sei do que você está falando. A Rosana é psicóloga, né? Uma pessoa maravilhosa. Trabalha, só para você ver, ela presta serviço na Malha, aquela multinacional, lá em Arujá, faz 21 anos. 21 que ela presta serviço. Então, é uma grande profissional e uma grande mulher. Bom. Alonso, nós estamos conhecendo um pouquinho aqui da sua história, né? Falando aí da sua trajetória e tudo, mas muitas pessoas nos mandaram mensagem aqui no podcast perguntando da onde que veio essa luz, da onde que veio a imaginação e a criatividade de você criar esse bordão, o sobrinho do Mr. Menihal, que pegou no Brasil inteiro, né? Falar para você. O Zé Paraguai, eu trabalhava com o Zé Paraguai Cavalo e o Otariba de Negreiro Touro. Aí eu estava fazendo a campanha política do Toninho para mãe. Não, Toninho já estava eleito, deputado. E eu continuava fazendo um trabalho para ele. Aí o Zé falou que ia fazer um rodeio com o melhor locutor do Brasil. Certo. O Toninho falou, é o melhor do Brasil? É, o melhor do Brasil. Então, Valtemir Campos. Certo. Morenão, grandão, do teu tamanho assim e tal. O Toninho falou... Ele é bom mesmo, bom. Então eu queria ver os dois juntos. E essa festa foi em Dracena. Tá. Dracena lá no Noroeste, lá em cima, lá no Divisa do Mato Grosso. E aí o Toninho falou, cachê do Alonso eu pago. Eu fui. Eu estava bem montado, estava num F1000, naquela época era F1000, um F1000 e eu fui para lá para o rodeio. Chegou lá, na hora do rodeio,
chegou artista, né? Que era o Waltemir Campos. Tudo de preto, com o cordelzão dourado no peito, um crucifixo assim. O Zé Paraguai falou, Waltemir, esse garoto vai trabalhar com você. Ele olhou assim, sabe aquele olhar humilhante assim? Falei assim, ó, oba, certo? Ele chegou num carro preto, eu acho que era um carro da Chevrolet, um Opala, esses Commodoro, preto com motorista e tal. Nossa. Eu, beleza, fiquei na minha. Tinha 40 montarias. 40 montarias. Ele fez 30. Eu pensei que ele ia terminar o rodeio. Falei, eu não vou falar. Mas ele que era o dono da bola, né? Quando deu 30 montarias, que o pessoal começou a descer da arquibancada, ele falou, agora eu vou chamar outro locutor. Nem meu nome falou. Nossa. Nem meu nome, o outro locutor. Entendeu? Mas aí eu tinha sonoplasta meu, né? Levei o sonoplasta, que era o Bala. E aí, rapaz, eu já entrei arrepiando, né? Já entrei, já com aquele grito de guerra, né? Arrepia Dracena! Tamo aqui, dando um pulo, um grito, um tapa na boca do litro, chute no cabrito, embrando seu dito. Sou 30 meio esquisito, chegamos agora pra deixar bonito. O povo assustou. O povo tava descendo aquela bancada, sobretudo, porque você é louco. E aí, cara, eu comecei a gineteada, né? E tinha um peão muito bom, Cláudio Orano de Paula, olha a minha cabeça. Cláudio Orano de Paula, comigo acho que ele ganhou uns 8 carros. Esse peão. Sim. Certo. Cláudio Orano de Paula. Aí eu falei, bem agora, vem a gineteada contra, agora vem ele. Cláudio Orano de Paula, o touro é violento, o touro é violento, o touro é violento. É touro retrato, é touro do Mário Macaco, é um touro violento, um touro duro demais, mas pegou pedreira. Pegou pedreira, pegou Cláudio Orano de Paula, nada mais que Cláudio Orano de Paula, que já teve em Las Vegas, nos States, já teve em Calgary, no Canadá, conhece a etimologia da língua americana. Por isso eu digo, Cláudio Orano de Paula já fazia essa daí. Por isso eu digo, ok, cowboy, what the fuck the surge and the little rap, my friends, what's okay game next cerebro, what's your name, cowboy? É Cláudio Orano de Paula, mas o touro é duro. Touro retrato é um touro que veio num... Aí o Deus já mandou para mim. Veio num Boeing 747-400, aterrissou no Aeroporto Internacional São Paulo-Cumbica. Touro que foi adquirido dele, do Tropeiro Internacional, por Deus. Tropeiro Internacional, sobrinho do Mr. Mini. How. Ah, rapaz. O povo ficou louco. Aí pegou, o povo ficou louco, e no outro dia a cidade inteira, rau. Bom, pegou, certo? No sábado o Toninho da Mamãe chegou. Ele veio de helicóptero, aterrissou, né? E foi pro hotel que nós estávamos. O Waltemir não estava ficando, ele ia e voltava todo dia. Sim. Aí o Toninho falou pro cara do hotel, escuta, como é que tá o rodeio? Ele falou, o rodeio tá bom, rapaz. Rapaz, trouxeram um louco de São Paulo aí. O cara pôs um bordão aí, um tal de Mr. Mini Hall. Nossa. A cidade inteira só fala Hall. Como é que é o nome desse louco aí? Disseram que é um tal de Alonso Pimentel aí. Nossa. O Toninho chegou, foi lá no meu quarto, tava lá. Você tá massacrando, né? Não, tô fazendo trabalho normal. Eu só sei que essa marca ficou lá durante muitos anos. E eu fazia uma outra cidade que eu fiz muitos anos também do lado ali, que era Ouro Verde, né? E fiz. Aí peguei aquela região toda ali para fazer, mas nasceu nessa festa. Bacana nasceu demais. Nessa festa. E eu fui narrar Barretos, quando eu estava com 3 anos de locução, eu fui narrar Barretos. Quando entrei com esse bordão em Barretos, tremeu a terra. Eu imagino. Nossa. Tremeu a terra. E por onde passa é esse sucesso, né? As crianças, os jovens, né?
Eu vou falar uma coisa para você. A única coisa que você, como profissional, como locutor, que você não pode perder, sabe, Malboro? Se chama humildade. Exatamente. Eu tenho amizade com todo mundo, né? E você viu a referência que os meninos fizeram para mim agora nesse último rodeio. O Gleidson Rodrigues, o Carlos convite Jundiaí. Fizeram para mim. Então, eu fico muito feliz do reconhecimento nessa minha passagem, né, aqui nesse plano. Então, só que eu não entendia por quê. Porque você sabe que eu fazia um teatro na arena, né? Hoje o rodeio está muito máquina, mas eu fazia um teatro. Sim, explica um pouquinho pra gente como é que é. Eu fazia um teatro, eu fazia o sonoplasta e eu com umas mensagens lindas, né? Umas mensagens incríveis. Uma das grandes marcas suas, né? Uma mensagem incrível, porque eu digo que o locutor, ele não pode falar. Ele tem que interpretar. Porque na arena, nós somos um ator. Exatamente. Nós somos um ator. Então, o ator, ele não fala, ele não pega um papel para ficar lendo, ele interpreta. Exatamente. Interpreta. Então, as histórias que eu conto são fantásticas. Eu tenho uma história, né, que eu digo que o homem mais rico do mundo foi entrevistado por um radialista. Conta pra gente essa história. E o radialista falou assim para ele: o senhor é feliz? Um indiano. Ele falou: a felicidade teve 4 etapas na minha vida. A primeira etapa foi quando meus negócios começaram a dar certo. Eu fiquei feliz, mas não era felicidade plena. A segunda foi quando eu comecei a comprar meus bens. Tudo que eu queria, que eu achava que era útil, eu comprava. A terceira foi quando eu fui considerado o maior transportador de petróleo do mundo. Eu transportava Ásia, África e Nigéria. A maior frota de navio do mundo era minha. Mas ainda eu não tinha encontrado essa felicidade. E até lembro de uma passagem de Cristo, que Cristo disse que a felicidade não é desse mundo, né? Que quando ela aparecer, abrace. E aí um dia eu recebo um telefonema de um amigo meu que eu não podia dizer não, me pedindo uma doação. Falei: pede, o que você quer? Quero 200 cadeiras de roda para crianças deficientes. Eu automaticamente mandei comprar as 200 cadeiras. Quando chegaram, eu liguei para ele e disse: chegaram as cadeiras. Onde você quer que eu entregue? Ele falou: não, eu quero que você vá junto comigo entregá-las. Me preparei e fui. Quando eu vi aquelas 200 crianças acomodadas nas cadeiras, como se eles estivessem num piquenique, meu coração quase explodiu de felicidade. E quando eu pensei em ir embora, uma criança me segurou pelas pernas. Eu delicadamente fui tentar tirar a mãozinha dela, ele apertou mais ainda o abraço das minhas pernas. E eu me abaixei. Era uma menina de 9, 10 anos. Eu disse para ela: pode pedir o que você quiser. O que você quiser, o tio dá. Ela falou: dá mesmo, tio? O que você quer? Ela falou: eu quero olhar bem no seu rosto para quando encontrar o senhor lá no reino dos céus, lá perto de Jesus, eu poder falar mais uma vez: muito obrigado pela cadeira de rodas. Nossa. Aí eu não me contive. Brotou das minhas retinas lágrimas cristalinas que molharam as minhas faces. E essa menina deu a maior lição da minha vida. E eu senti que o caminho mais fácil de você ganhar salvação é através da caridade. E quanto mais caridade eu faço, mais as minhas empresas prosperam. Entendeu? Então, quanto mais Deus te dá, viu?
mais você precisa retribuir para ele. Com certeza. Entendeu? Porque daqui, material, nós não levamos nada. Você não leva escritura, você não leva casa, você não leva fazenda, você não leva gado, você não leva os cavalos, não leva nada. Fica tudo aqui. Você vai levar o que você fez. Agora, precisa ver se você está dando uma olhada do lado, como é que está teu amigo. Muitas vezes você critica, mas você não está na pele dele, vendo que na geladeira dele só tem água. É verdade. Né? E você com tanto, estragando, jogando comida fora, jogando pacote de arroz fora, porque estragou, jogando isso, entendeu? Onde tem tanta gente passando fome. Então, é dessa forma. Eu sou uma pessoa meio xarope, sabe? No meu aniversário, o Apolo sabe disso. No meu aniversário, eu falo o Apolo porque ele é produtor meu e já está comigo há longo tempo, há muitos anos. Trabalha comigo hoje. Você sabe o que eu peço de presente no meu aniversário? Não? Não. Cesta básica. É mesmo? É ou não é? Cesta básica. Certo? Porque com esse presente eu posso fazer outras pessoas felizes. Essa é a vida. Essa é a vida. Esse é o meio. Eu nasci dessa forma. Eu nasci num lar kardecista. Minha mãe é médium vidente, meu pai dirigente de trabalho, fundador do centro. Meu pai foi um pai da caridade. Sim. Minha mãe também. Sim. Então, nos ensinou muita coisa. Só para você ter uma noção, eu vou falar aqui, claro, eu acho que eu nunca falei isso. Eu não conheço carta de baralho. Meu pai nunca nos incentivou a jogar baralho. Chega nas festinhas, você joga truco? Não jogo, cara. Não sei nada, 7,5, não sei nada. E nunca me fez falta. Eu nunca fumei, sabe disso, né? Sim, claro. Eu nunca fumei. Eu nunca usei uma droga na minha vida e nunca me ofereceram. Isso que é importante. Você acredita nisso? Acredito. Olha o tamanho do anjo da guarda meu. Com certeza. A proteção. E você sabe o meio que eu vivo. Sim. Aí, eu não entendia o porquê de eu ter largado tudo e vindo para o mundo do rodeio. E mais longe, mais para frente, eu comecei a entender que Deus me colocou no rodeio, porque quando eu comecei o rodeio, gente, o rodeio era um trem perverso. Não tinha cocaína, não tinha essas coisas, mas a turma tomava uma injeção chamava Gluconergan. Tomava 50, 60 ml na veia para dar coragem, porque os peões, eles não tinham noção nenhuma. Hoje os peões são tudo atletas, né? Sim, eles frequentam aí academia, entendeu? Musculação, isso, aquilo. E acompanhamento médico, e nutricional. E muita consciência, né? Com certeza. Em alimento, tudo, muita consciência. Naquela época não. Ou não estava bêbado, você sabe disso? Sim. Ou não estava bêbado, ou ia no gluco. E esse Gluconergan, ele tem muitos peões da época que tem problema seríssimo de tireoide, porque atacava a tireoide. Entendeu? Muitos. Então, eu nunca me parti por esse lado, entendeu? Quantos juízes que disseram, Alonso, você quer fazer os peões amigos? Leva garrafa de conhaque, de cachaça para eles lá na pousada. Nunca levei. E todos eles, eu vou falar, com todo esse ano que eu tenho de rodeio, 35, já passou disso, e eu nunca dei um tapa no rodeio. E eu nunca levei um tapa. Entendeu? Só na doutrina. Só na conversa. Nunca ofendi um peão, jamais. Porque o peão faz parte do meu time. Com certeza. Entendeu? Sem o peão não existe locutor. Deu para você entender? Sim. Então, eles são meus companheiros. O quanto mais eu poder elogiar, eu elogio. Os tropeiros, meus amigos, porque os touros dele
né? E o rodeio que eu achei que ia acabar, porque do jeito que estava indo, eu achei que ia acabar. Mas o rodeio deu uma virada e está em alta agora. E como que você está enxergando a evolução do rodeio? Você que vem, né, de todas essas décadas... O rodeio mudou muito, né? O rodeio mudou muito. Mas o rodeio que aconteceu? O rodeio deu chance para o show. Porque até então, você fala em rodeio, o pessoal pergunta assim para você, quem vem cantar? Exatamente. Estou errado? Não. Quem vem cantar? Então, e outra coisa, a gente não pode criticar, né? Mas pagar 1 milhão de um show, 1 milhão de um show, certo? Merece? Ué, se o público vai e paga, né? É muita coisa, é muita coisa. Então, quer dizer, desvalorizou um pouco o rodeio. Certo. Mas agora o rodeio está voltando em alta. Com certeza. Compraram um touro agora, pagou 1.200.000, aquele touro acesso negado. Que máquina, hein? Você viu? Que máquina. É daquele tropeiro, é ele e a esposa dele, certo? Tá detonando aí, tá arrepiando. E então já começou a falar em nome de animal. Sim. Touro. E o meu sonho é retornar o rodeio do Cassiano. O acesso negado é do Tércio Miranda e da Tércio Rosângela. Miranda. E da Rosângela. Isso. Do Tércio. E a Rosângela tem um touro também que chama Relíquia da Patroa. Diz que Mas é máquina, hein? diz que chega junto ali com ele. Sim. Diz que chega junto. E o Tércio é plantador de soja, fazendeiro, é muito forte. E eles... começou como hobby e hoje, na verdade... Hoje tem um curral milionário, né? Milionário. Os touros mais premiados dentro do rodeio hoje, podemos dizer que 90% são os touros dele. Porque até então tinha o Paulo Emílio, né? Sim. Que é fortíssimo, o Paulo Emílio. Mas o Tércio Mas chegou... pra você ver como é que é a competição, né? O Tércio chegou por cima, entendeu? Então a turma já estava... E o acesso negado vai estar na festa. Pergunta para mim, quem que falava mais em touro, né? Vai estar na festa, vai estar na festa. Eu almoço num restaurante lá em Pinda, do Mineiro, e todo mundo vem em mim. Vai ter um rodeio aqui, o Celso Negado vai vir. Todo mundo. Então, não existia mais isso. Exatamente. Então a mídia começou a mostrar o rodeio novamente. Só que aí, eles fizeram um rodeio, esses rodeios competitivos aí, certo? Que o locutor, ele perdeu uma parte, né? Porque hoje o comentarista faz quase tudo. Exatamente. Não é verdade? Isso aí é uma coisa que a gente tem visto cada vez mais, né? Teve o rodeio agora em Santa Branca. Eu gostei muito da apresentação, certo? Do menino lá, que trabalhou junto comigo. Que fez até uma homenagem para mim muito bonita lá. O Gledson Rodrigues. O Gledson fez a abertura no sábado, eu achei interessantíssimo. Como que foi? Ele brincou com o povo para arrebentar, fez um teatro, tal, coisa, que eles não estavam deixando mais fazer isso. E o Gledson é uma pessoa muito, muito respeitada no meio. Sim. E eu achei que ficou lindo. Então meu produtor, Apolo, falou assim, gostei do sistema. Certo? Valorizou o rodeio, né? Valorizou. O Apolo tá te acompanhando em tudo agora? Tá. O Apolo tá dentro da rádio. Bacana. Eu tô ficando meio... O Apolo dirigiu eu no programa de TV lá, né? No Estrada Sertaneja. Eu tô ficando meio vagabundão, sabe? Tô ficando meio vagabundão. O Apolo hoje tá fazendo a sonoplastia do meu programa. Que bacana. Que eu sempre fazia, né? Sim. Sempre fazia. Mas nós estamos trabalhando em 2. E o programa nosso, do rádio, é similar ao programa do Ratinho. É mesmo? É similar. Então, a turma dá risada, a turma chora, a turma... É um circo de bicho. Ô, Alonso, você vai contar essa história depois do nosso intervalo comercial e também quero que você responda para o nosso público aqui como que você vê isso. A gente falou aqui sobre a situação dos comentaristas, tá ganhando espaço, mas você como um grande contador de história dentro das arenas de rodeio do Brasil, como o Marco Brasil, entre outros tantos, eu quero sua opinião sobre como que você enxerga isso e é uma coisa que deveria de voltar para o rodeio, né? Aos poucos vai voltando. Aham. Nós não podemos forçar a barra da cueca. Tá certo. Certo. Tem que ser de leve, né? Mas
O Gledes mostrou que já nós ganhamos um espaço nesse último rodeio, um espaço que já não existia, né? E agora, um comentarista que teve conosco lá foi o Cacá. O Cacá é meu amigo de... O Cacá até fez uma brincadeira lá. Qual foi? Que quando nós começamos, eu e ele, né? O Papa era coroinha ainda. Entendeu? Então, nós estamos há muitos anos. E ele é um catedrático, né? Com certeza. O Cacá é um catedrático. O Cacá é um catedrático. Tanto em todos os esportes do rodeio, né? No prova de tambor, prova de baliza, tudo. É um catedrático, um catedrático. As explicações que ele dá sobre o croque, sobre também o Rio Rider, que é a volta de o touro não deu a nota, pode ter direito a outro touro. Ele dá uma explicação fantástica. E é isso que o povo quer saber. Porque o povo não entende. Você fala Rio Rider, por que é isso aí? Você fala croque, que é isso aí? As pessoas que não sabem, né? Não sabem. Então, o Cacá explica direitinho isso aí. Então, ele é da Liga Nacional. Ele está junto com o Tião Procópio, com o Isdar Ribeiro, e está junto com o Marcão Abud. Marcão Abud é diretor do rodeio lá de Barretos, né? E o Cacá é o vice-diretor. E o Cacá é vice-presidente também. Olha aí. Né? Lá dos independentes. Então, nós estamos com um time muito bom. Bacana. Porque só falamos em PBR. PBR é um grupo americano. Sim. Que veio e já deu problema em várias festas, inclusive acabou a festa de Pinda por causa da PBR. Né? Você lembra disso? Sim. Lembra disso? Entendeu? Porque é uma forma diferente. Agora, eu acho que essa Liga Nacional mais maleável, né? Mais maleável. E trabalha com... Deu oportunidade para o Birubiru também. O Birubiru está trabalhando junto com a gente. O Birubiru e a Aide, né? Sim. A esposa, os filhos. Sim. O Vinícius e o outro, não lembro o nome do outro. O Vinícius é um diretor de rodeio, está fazendo um trabalho destacando, né? lindíssimo, inteligente, aquele moleque. Não puxou pro Biro, não, viu? Eu acho que é ideia pura. Porque é inteligente aquele moleque, rapaz. O moleque inteligente. Então, é isso. E está narrando junto comigo também o Carlos Jundiaí, que é um jovem, né? E a gente, queira ou não queira, nós precisamos dar oportunidade para os jovens, porque um dia a gente vai ter que parar e vai ter que dar continuidade. E uma coisa que sabe que me impressionou nesse rodeio... Sim. Não sei se você assistiu. Você viu um garoto de 9 anos com berrante? Eu acompanhei pelas plataformas digitais. Você viu aquele garoto? Coisa fantástica, né? 9 anos. Certo. Então, eu digo assim, que eu sou um fã do folclore, né? Da tradição, da cultura. Portanto, eu digo que uma cidade que não dá oportunidade para a cultura... É uma cidade sem história, né? Exatamente. E uma cidade sem história é uma cidade sem vida, uma cidade sem vida. Sim. E está voltando tudo, ó. Vou falar uma novidade para você aqui, certo? Vai dar um spoiler? Vai voltar o rodeio de Taubaté. É mesmo? Já foi aprovado. Olha aí. Entendeu? Rodeio de Pinda, eu faço esse ano já, em setembro. Que maravilha. Né? Então, essas grandes festas, você vê São José dos Campos vai voltar. O Zé já... O sobrenome do Zé é Zé Carlos Nunes. Zé Carlos Nunes. Sim. O Zé Carlos já pegou até uma parceria. Olha aí, que bacana. Ele teve lá. Tive lá. Então o Zé pegou uma parceria. E o Zé esteve falando comigo ontem, ligou para mim ontem, falando comigo, perguntando sobre o rodeio que eu vou fazer agora em Santa Isabel. Aí, como é que fica, tal? Eu falei, vai lá, tal. Ele vai fazer uma grande festa. Com certeza você vai estar lá. Vamos estar lá. Entendeu? E eu quero ver se sobe uma beiradinha para mim lá. Tá? Que isso, rapaz. O ano passado, comecei a trabalhar com o Zé lá no Barcelona, do lado do Rafael Vilela, e já tinha feito as outras edições também do Vale Rodeio Show, menino, né, começando, mas o ano passado, com a volta do Vale Rodeio Show, tivemos a oportunidade de fazer os cerimoniais de abertura lá, fizemos a prova dos 3 tambores, levei o Paulo Vinícius para a sonoplastia lá para trabalhar com a gente. O Paulo Vinícius é um monstro, né? É ímpar.
A humildade do Paulo Vinícius. O Paulo Vinícius trabalhou muitos anos. Sabe que o Paulo Vinícius, na verdade, ele começou... o Paulo Vinícius queria ser locutor de rodeio. É mesmo? Queria, não deu certo. Mas ele queria ser locutor de rodeio, mas não deu certo. Aí ele começou a fazer sonoplastia, começou a fazer sonoplastia para o biscoito. E aí, um dia eu fui fazer um rodeio lá em Lagoinha e pedi para ele fazer a sonoplastia para mim e fiquei apaixonado pelo Paulo Vinícius. E o Paulo Vinícius acompanhou eu durante muitos anos. Muito técnico, muito responsável. Muito inteligentíssimo. Inteligentíssimo, entendeu? E não é aquele cara assim que hoje ele fez um bom rodeio, amanhã ele faz um rodeio ruim, depois faz um bom... Ele é constante. Eu digo Paulo Vinícius, é mesmo do show do Roberto Carlos ou do Chitãozinho Chororó. Não tem defeito. Não tem defeito. Paulo Vinícius é um cara, eu como conheço muito Paulo Vinícius, muito Paulo Vinícius dentro da minha casa, né? E a esposa dele também, como é que é o nome dela? Não sei se é Jéssica, não lembro. E o Paulo Vinícius, ele fica programando a semana inteira para fazer o rodeio. Ele não chega assim, na loucura, ele vai tocar isso. Não, tudo programado. Tudo programado. As brincadeiras que eu faço com ele é tudo programada. Entendeu? Não tem nada fora do prumo. Tá certo. E um privilégio muito grande que eu tenho, eu falo que é privilégio muito grande, de ter o Apolo do meu lado, que tem uma voz que eu sou fã incondicional da voz do Apolo, entendeu? Nos dando, assim, uma ajuda muito grande de fazer as aberturas, fazer isso. E uma pessoa criativa também. Então, eu trabalho junto de profissionais. O Alonso Pimentel é bom? Não, sou bom, mas eu não sou sozinho, não. Eu tenho uma retaguarda muito forte. É uma equipe, né? Uma equipe, uma retaguarda. Ó, porque não é qualquer um no Brasil, não, viu? Eu imagino. Que tem um Paulo Vinícius e um Apolo colado ali. Entendeu? E só para você entender, o Apolo mora lá na minha casa, mora junto com a gente. A casa não é minha, a casa é nossa. E ele fica de segunda a sexta. É todo dia nós conversamos, é todo dia. Eu pego no pé dele para arregaçar. Tem hora que ele espana, mas depois ajeita. É o produtor de estúdio, podemos dizer isso, né? Que faz toda a parte da plástica da abertura, vinhetas, enfim. Ele fica bravo comigo. Eu falo, para com esse cigarro, para com isso, para com isso. Não, mas não é. Sabe por quê? Porque eu me preocupo com a saúde dele, cara. Com certeza. Não é que eu falo de dura, eu me preocupo com a saúde dele, certo? Hoje, não, eu falei para ele hoje, vai ter que ir no médico, vai ter que ir no médico. Não vou não, deixa quieto, vou procurar um farmacêutico. Não começa, aí foi pro médico, então desisti, foi. Tá? Mas é um cara que é difícil, mas até mesmo o diamante é preto, né? E depois torna aquela pedra linda, a gente tem que ir lapidando, né? Lapidação mais difícil, mas é um puta cara. Eu sou fantástico, tive a oportunidade, o privilégio, ele me dirigiu, acho que logo depois que você saiu, não sei se a sequência foi essa, lá no Estrada Sertaneja, fiquei um tempo lá também sendo apresentador, lá na TV Band Vale, não é isso, Apolo? E uma pessoa fantástica, que podemos dizer que muito do que eu sei hoje foi o Apolo também que me ensinou. Eu só tive bons professores, o Apolo na TV, você na comunicação do rodeio, enfim. E quem vive com profissionais da magnitude de vocês, só tem a somar dentro da comunicação, dentro do esporte, dentro da cultura e principalmente dentro da espiritualidade. A pessoa se torna uma pessoa melhor. Aquilo que eu falo assim, aquele ditado é o ditado mais correto que existe. Diga-me com quem andas que eu lhe direi quem é. Verdade. Então, exatamente. Eu sempre andei ao lado de pessoas mais inteligentes que eu. Mais inteligentes que eu, certo? Por quê? Porque a gente consegue tirar coisas boas. Com certeza. Certo? Com certeza. E muitas vezes eu repreendo o Apolo, vou pegar como referência, Sim. repreendo o Apolo, mas sabe por que eu repreendo? Não. Porque eu quero que ele seja melhor que eu. A gente às vezes não consegue, mas tenta. Exato. Tenta. Sim. Entendeu? E essa teoria eu tenho do meu pai. Que o meu pai, às vezes, foi severo comigo. E meu pai, quando estava no fim da vida, um dia ele falou para nós, vocês me desculpem aí, momentos que eu fui rude com vocês,
porque eu queria que vocês fossem melhor que eu e vocês são. Olha que bacana. Olha que coisa linda. Bacana. Então, essa é a vida. É aquilo que eu sempre falo. E eu na idade que eu tô com um novo projeto. Né? Ah, é? Novo projeto. E está vindo um outro novo, né, Paulo? Está vindo um outro novo projeto aí também. Nós estamos com um programa aí, já programado, um programa de televisão, que eu tenho certeza que vai ser sucesso com as pessoas que eu tenho no meu lado. E eu vou falar uma coisa para você, ô Malboro. Sabe por que eu venci na vida? Não, conta pra Eu gente. sou um vencedor. Com certeza. Sou um vencedor. Porque eu nunca quis ser sozinho. Eu nunca na minha vida falei eu ando com as minhas próprias pernas. Certo? Não. Sempre tem alguém do meu lado. E eu sou uma pessoa, certo? O Apolo me conhece muito bem, o Rudieri muito bem, Paulo Vinícius muito bem. Eu sempre digo as coisas que eles tanto me ajudaram e me ajudam até hoje. Entendeu? Agora lá em Pinda, eu tenho o meu amigo Tiago Magrão, que é o Badalo, né? Me ajudando de forma ímpar. Sim. Eu tenho o João Carlos, né? Filho do João de Souza, né? A Elismar, e os patrocínios meus que eu tenho, né? De amigos. O cara fala, Alonso, o que você está precisando? Eu estou aqui para te ajudar. Olha que bacana. E quando eu vou falar uma coisa para você, para todo, aonde chegar aí a nossa comunicação, quando eu fui convidado para voltar para Pinda, quem me convidou foi o Tiago Magrão. Eu falei, eu preciso voltar, mas eu não consigo ficar longe de rádio. E eu tenho a rádio. Nossa! Então, eu voltei. E aí, o Nécio, que é diretor da rádio, falou, a minha rádio é um Fusca, como é que eu vou pôr uma BMW aqui dentro? Eu falei, mas eu vou começar. Aí até falei para ele, o arranha-céu, por mais alto que seja, o Malboro, ele é construído de tijolo a tijolo. Com certeza. Uma plantação de dezenas e dezenas de alqueires de terra, vamos falar em plantio de soja, ela foi plantada semente a semente. Uma estrada tem quilômetros e quilômetros, mas ela foi montada centímetro a centímetro. Com certeza. Um livro com histórias lindas, com dezenas de páginas, foi formado palavra por palavra. Então, nossa vida é isso aí. É isso aí. Tá As certo. nossas atitudes, entendeu? E eu digo assim, eu vejo muitas atitudes aí que tomaram penalidades severas, né? Que nada acontece por acaso. E eu creio, né, de acordo com o conhecimento de estudo meu, que nós estamos aqui nesse plano há mais de 40 mil anos. Certo. Aqui nesse plano. Reciclando. Aí as pessoas dizem assim, você acredita em reencarnação? Claro que eu acredito. Acredito porque Deus me dá prova. Você acha que Deus queria que nascesse uma pessoa aleijada, ô Malboro? Deus queria? Alguma. Deus queria que nascesse uma pessoa cega? Nunca. Deus queria que uma pessoa pegue aquela doença lá, ela, que fica anos e anos, vai atrofiando e não morre. Não. Não morre. Não. Deus queria isso? Não. Então, gente, eu analiso a vida assim, ó, presta atenção. Você tem um filho com uma mulher, se abandona, não paga a pensão alimentícia, né? Sim. Um erro muito grande, né? Aí você é preso. Você puxa aí 30, 60 dias de cadeia. Certo. A tua dívida era de 40 mil reais, tá? 40 mil reais. O que acontece? Você não teve o dinheiro para pagar a dívida. Você ficou 60 dias retido e você ganha a liberdade. Você sai. Aquela dívida você não apagou. Não. Os 40 mil fica lá. Fica lá. Se você cair de novo, vai ser 40 mil e mais aquilo que você não pagou de novo. Então a nossa vida é assim. A nossa vida é exatamente assim. Você não pensa que
você faz o mal para arrebentar, depois você coloca uma Bíblia embaixo do braço e vai pregar que você se livrou do seu passado. Não. De forma alguma. Você vai até, pode ser que você até diminua a sua pena perante o Pai, né? Mas diminuir, nunca, nunca. Entendeu? Então, eu conto até uma história curtinha de uma moça que estava ouvindo a avó conversar com uma colega sobre a entrega de cestas básicas. Uhum. E a moça ficou assim, maravilhada. E aí, quando saiu a colega da moça, da mãe, da avó, quer dizer, quando saiu a colega da avó, a moça falou, ó, vó, quando eu chegar na sua idade, eu quero fazer o que a senhora faz. Entregar a cesta básica. Aí a avó respondeu assim para ela, você quer? Quero. Então você precisa começar já, porque muito mais novo do que você eu já comecei. Então essa é a vida. Tá certo. As atitudes nossas pagam tudo. Vai lá pro seu break agora para os seus colaboradores, a gente volta já. Beleza, ó, nós estamos conhecendo um pouquinho das histórias aqui desse grande ícone da comunicação, Alonso Pimentel. Daqui a pouquinho a gente volta com muito mais aqui dentro do podcast Território de Peão. Padaria Esperança, empresa familiar desde 2013, vem fazendo o melhor para lhe atender. Padaria Esperança, que também é restaurante e lanchonete. Todos os dias servindo café da manhã e no restaurante servindo marmitex e prato feito. Temos também aquela cerveja gelada. Traga sua família para experimentar as nossas delícias. Avenida André Franco Montoro, 340 no Residencial Esperança. De volta aqui no Território de Peão. Ô, Alonso, queria que você... Já estamos caminhando aí para o encerramento do nosso podcast. Mas eu quero voltar mais vezes aqui, viu? Ah, com certeza. As portas estão abertas aqui. Não deu tempo de contar todas as minhas histórias. Ih, rapaz. É muito longas. São muitas coisas, né? Eu sou uma coisa que eu posso falar para você, Alonso, que o mundo do rodeio, o mundo artístico, tanto que é grato por tudo que você já fez pelo nosso cenário do rodeio nacional, por tudo que você cantou. O Gleidson falou a esse respeito. Aí no rodeio, no sábado, ele me convidou na pista e falou o que Alonso Pimentel representa aí para o rodeio nacional. E aí os grandes, os veteranos do esquema, tipo Tino Som, tipo Birubiru,
Isaías e tal, e falou que ele não falou nada mais do que... Exatamente, eu acompanhei. Eu mereço. Então, eu não sei se eu sou merecedor de tanto, mas eu fico grato também, entendeu? Eu só quero dizer que você que quer ser igual nós somos, né? Esse mundo é difícil? Claro que é. Eu faço uma pergunta para você. O que é fácil nesse mundo? Fácil pode ser você andar até contra a lei, né? Mas lá em cima, você não vai chegar no Pai, de jeito nenhum. Nós somos brecados muito antes. Você vai ver que eu acho que a melhor malandragem do mundo é ser honesto. Tá entendendo? E nunca deixe que o medo venha atrapalhar seu sonho. Jamais. Eu tô já minha idade, você sabe, né? E estou começando tudo de novo, novo projeto e projetos novos. Eu acho que na minha outra encarnação eu fui Bandeirantes, porque quero marcar divisas. Tá certo. Obrigado. Deixa eu te fazer uma pergunta antes de nós encerrarmos. Como que você enxerga a importância cultural do rodeio na sociedade atual? É aquilo que eu falei no início do programa, o rodeio está evoluindo. Sim. O rodeio está evoluindo. Você lembra quando o Sérgio Reis chegou na música sertaneja? Não. Não. Você não lembra. Sérgio Reis foi inovador. Começou com o Belmonte Amaraí, que trouxe a guitarra, trouxe isso, trouxe aquilo, né? E você vê que hoje, com mais de 80 anos, certo? Lourenço e Lorival estão explodindo no sucesso. Com certeza. É verdade. Não é? É verdade. Certo? Milionário e José Rico. Certo? Zé Rico faltavam cego de um olho, certo? Mas a qual nunca mais surge uma primeira igual dele. Exatamente. Entendeu? Então, eu creio, porque eu estava com muito medo do rodeio acabar, sabe? Né? Porque estava todo mundo em cima de Barretos, se acabar Barretos, acabou o rodeio. Certo? Estava todo mundo em cima de Barretos para acabar com Barretos. Várias provas foram cortadas. Exatamente. Né? Já não tem mais prova do Trás do Bezerro, não tem aquela prova, como é que chama? Que derruba o boi lá, o cara pula no cabelo do boi, não é? O Bulldog. Certo. Não tem mais. Então, eles foram cortando. E eu achei que há uns 3, 4 anos atrás, eu chamei o Isaías e falei, ó, vai acabar. Os shows, pum, né? Eu vou fazer uma apresentação de show agora lá em Arujá, não tem rodeio, só shows. Mas eu vou lá para apresentar. Tá certo. Entendeu? Então, pessoas que acreditam, o Ipê Amarelo é um patrocinador meu exclusivo. Sim. O Ipê Amarelo, do Vagnão, certo? E do Diego. São 2 pessoas que acreditam em mim, estão me apoiando demais. E tem aí um respaldo da Marcos, né, do Isaías, que o Isaías é meu irmão. A Leila me chama de mano. Eu imagino. A Leila. Muitas histórias juntos, né? Muitos anos trabalhando juntos. Os 2 meninos, que é o Fabinho e o Marcelinho, nasceram praticamente no rodeio junto comigo. Então, a gente tem assim, o Birubiru, cara. Birubiru tá aí, um cara lutador. O Birubiru tá com mais de 70 anos, lutador, rapaz, que garra que tem aquele cara. Que garra, não desiste. Eu imagino. Não desiste. O Biru, eu considero o Birubiru massa de pão. Quanto mais pancada leva, mais ele cresce. É verdade. Você não tá isso? Tá certo. Entendeu? Mas também tem um alicerce ali do lado, a ID. Nossa. Pelo amor de Deus, aquela mulher, Deus o livre. Entendeu? Então, alicerçado. E os 2 meninos agora ajudando ele. A menina também é linda, a filha dele. Então, a gente, é a família que nos leva. Tá certo. É a família que nos leva. O gigante, o autor. Eu pergunto, o que é gigante no ser? Porque, segundo a ID, ficou tudo pequeno na ID. O Biro, ele é gozador, Biro. Ele é. Eu ligo pra ele e falo assim, ó, daqui a pouco eu te atendo que agora eu tô fazendo amor. Dá licença, Biro. Então, mas é gozador. Eu tenho uma admiração muito grande por ele. Entendeu? E estamos juntos, né? Estamos na equipe, certo? Essa etapa dele, né?
Tô tentando entrar nessa etapa faz tempo, viu? Já fiz... Mas o Vinícius tá duro pra lidar. Mas não é só você, não. Né? Tem muitos. Você pensa que eu entrei nela já? Não entrei ainda, não. Eu também tô ali com a canequinha. Alonso, eu acho que, assim... Como é que chama o torneio dele lá? Como é que Copa é? CBB Vale... CBB. CBB Vale CBB. Bus. É Companhia Birubiru, né? Isso. Mas tem ali. Eu creio que tão logo eu vou entrar. Tá certo. Tem um time grande torcendo aí. Vou torcer por você também. Tá certo, vamos junto. Alonso, quero te agradecer demais. Nosso tempo aqui é curto, infelizmente, né? Que nós possamos ter... Vamos agradecer aí o Duda. Pessoa fantástica. O Duda, obrigado, viu, Duda? A gente, porque a turma fala assim, vocês falam, mas se não tem o Duda ali, ó, que não aparece, que fica escondidinho ali nas máquinas, nós tá ferrado, porque é como se fosse nosso sonoplasta do rodeio, né? É o nosso diretor aqui. O Duda é o diretor do programa, então, ele que pega as imagens, tudo, vê aquela coisa toda. Tem um estúdio maravilhoso aqui, né? Lindo, olha que coisa linda. Caçapava-On, que não somente é um estúdio de produção de conteúdos para a internet, como podcast, produções de vídeo, enfim, mas que principalmente levanta a bandeira dessa cidade maravilhosa com um produto de altíssima qualidade. Tem uma vereadora aí que é do agro, né? Sim. Ela esteve conosco lá. Como é que é o nome dela? Ela tá lutando por rodeio, hein? Como é que é o nome dela? A Fran Miranda. A Fran Miranda. É filha do... É sobrinho do Jaime Miranda, né? A Fran. É sobrinho do Jaime Miranda. Gente boa pra caramba. Já entrevistei ela aqui. Deixar um abraço pra ela. É uma guerreira também nesse mundo do rodeio. Bom. E nós precisamos voltar ao rodeio aqui, mas voltar com força, com pressão. Com a prefeitura municipal, né? E vamos lutar por esse esporte que nós tanto gostamos, né? Tá certo. Obrigado. Suas considerações finais a todos os patrocinadores, contribuintes, os contratantes e principalmente deixe uma mensagem especial aí para o seu público que tanto te ama e te acompanha durante todos esses anos dentro e fora das arenas de rodeio do Brasil. Sabe, gente, eu peço todos os dias nas minhas orações para que Deus nunca deixe perder a minha humildade. Nunca deixe. E peço também que na minha velhice, né, quando chegar a minha velhice, que eu não seja dependente de ninguém, que me leve antes. E nesse mundo que eu vivo, eu queria só fazer uma passagem, porque eu sou amante de cavalo, né? Então, só para falar para os meus ouvintes que eles gostam, você sabe, Malboro, como é que Deus criou o cavalo? Não, quero que você conte. Você sabe, Duda, como Deus criou o cavalo? Deus criou primeiro o homem. Depois ele criou a mulher. Com a força do homem e a beleza da mulher, Deus criou o cavalo. E você sabe, Duda, você sabe, Malboro, se o cavalo pudesse falar o que ele nos diria? O cavalo nos diria: dai-me comida, cuide de mim. E quando eu terminar a minha tarefa, por mais difícil que seja, dai-me uma baia ampla e uma cama seca para que eu possa descansar. Meu amo, me afague com carinho para que eu possa te amar. E quando eu tiver que subir uma montanha, por mais alto que seja, que eu não conseguir galopando, por favor, não me corte com esse rebenque. Porque lentamente, nem se for os passos, levarei você até o pico da montanha. E quando não atender aos seus comandos, numa prova do dia a dia, né? Para que me cortar com essas esporas? Ferir minha pele. Verifique antes se esse peso que colocasse em meu dorso, chamado sela, não está ferindo as minhas costas. Ou se esse ferro que colocasse em minha boca, chamado freio, não está cortando o assento da mesma. E quando eu chegar no fim da minha vida, que você achar que eu não sirva mais para nada, eu te imploro, cavaleiro, me mate. Pode me matar você mesmo. Não me julgue irreverente. Porque se eu lhe peço isso, não é em meu nome, e nem em seu nome, e sim
no nome do grande Deus, que foi o maior que nós tivemos aqui, chamado Jesus Cristo, nasceu igual a nós, num estábulo. Palavras do cavalo ao cavaleiro. Gente, muito obrigado, uma boa noite. E nunca se esqueça, viu? Que tristeza não paga dívida, trabalhar muitas vezes engorda, quem sonha que já foi rico fica triste quando acorda. Tchau pra vocês. Obrigado. Arrepia, meu povo. Aqui é Alonso Pimentel, sobrinho do Miss Mini How. A grande expressão do rodeio nacional. Tá aí. Obrigado, Jess. Alonso Pimentel. Pra encerrar, a gente podia encerrar com aquele... Ó, quero falar pra você, seguir a gente lá no Instagram, Oficial Dr. Malboro. Também se inscreva aqui no nosso canal no YouTube, tá? E quinta-feira que vem, nós estaremos de volta aqui com mais um podcast Território de Peão. Porque é hora de dar um pulo! Um grito! Um tapa na boca do litro! Um chute no cabrito! Um empurrão no seu dito! Se o trem tava meio esquisito! Vem com Alonso Pimentel! E com Malboro! Que tudo fica mais bonito! Arrepia, Malboro! Arrepia, Alonso Pimentel! Obrigado, gente!